Eu queria que você, nesse momento, pudesse me acompanhar nessa palavra. Eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer aqui na tua vida. E eu quero que você possa se desprender de qualquer amarra que talvez você tenha. Dificuldades, você está travado com alguma coisa no seu ministério, você está com algum problema na sua igreja. Eu queria que você desse a oportunidade do Espírito Santo trabalhar no teu coração. Às vezes, por estarmos tão bitolados a alguma coisa, a gente não dá espaço para que o Espírito Santo renove a nossa forma, não só de nos relacionarmos com Ele, mas também a nossa forma de entendermos a nova estratégia que Ele está nos dando. E é muito bom quando a gente consegue linkar essa estratégia a algo que é bíblico, que é fundamental, que é importantíssimo para a expansão do reino, que é o que nós chamamos de relacionamento discipular ou discipulador. O fazer discípulos é a alma do negócio cristão. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Esta é a forma, este é o caminho. E hoje à tarde a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Já a gente vai ter um momento onde você vai poder perguntar, onde a gente vai conversar. Então vamos lá. Queria primeiro apresentar para você pode soltar aí? Eu queria apresentar minha família. É ruim quando você chega no lugar e você não se apresenta, né? Então, meu nome é André, eu sou pastor de juventude, esportes e missões da nossa igreja. Essa é a minha família, minha esposa Cássia, psicóloga. Ela trabalha lá na nossa ONG, no nosso braço social da igreja. A minha filha Amanda tem 17 anos, meu filho Rafinha tem 15. Os dois estão envolvidos com células, com pequenos grupos multiplicadores. Eles são, o meu filho ele é líder, a minha filha voltou agora de viagem, mas já está reassumindo o pequeno grupo dela. Então é um momento muito especial que eles estão vivendo ali também dentro da igreja, no Ministério de Adolescentes. Então essa é a minha família e ela toda está envolvida na obra do Senhor. E isso não tem preço, é algo que alegra muito o nosso coração. Eu me converti aos 18 anos no acampamento Palavra da Vida, lá em Recife. Para quem conhece é bênção, me converti lá aos 18 anos. O meu chamado para o ministério foi no Palavra da Vida, lá em Recife. Depois fui para fora estudar, me tornei diretor do acampamento Palavra da Vida lá em Nova York, nos Estados Unidos, por alguns anos. Vim de lá, reassumi o Palavra da Vida em Recife, onde eu me converti, que foi um privilégio tremendo poder ser o diretor do acampamento no qual eu tinha me convertido. Foi bênção. E vim para ser diretor do Palavra da Vida da Lapa, aqui no estado do Paraná. E há 9 anos atrás, Deus me levou para a Igreja Batista do Bacaxiri. Então, a minha trajetória cristã é mais ou menos essa, para que você possa conhecer um pouquinho da minha história. E, através desses momentos, Deus tem falado muito. E congressos assim, Deus, ele fala se você der a liberdade para o Espírito Santo atuar. Aqui a gente poderia, o pastor Rodrigo, poderia ter preparado aqui com a equipe dele algo maravilhoso. De nada serviria para você, a não ser que fosse entretenimento, se você não abrir o seu coração. Se você não abrir o seu coração, não vai ser nada mais do que isso, é entretenimento. Você vai vir, você vai conhecer alguém, vai participar de um louvor legal e vai embora e acabou. Agora, se você está disposto a aprender a ser desafiado pelo Espírito Santo, aí eu te garanto, isso aqui pode ter até falhas aqui e ali, mas o Espírito Santo vai falar ao teu coração e você vai sair daqui motivado, animado, com um compromisso, um pacto com o Senhor, de aprimorar, de aprofundar o teu relacionamento com Ele. E eu queria começar justamente falando sobre isso, porque para entendermos relacionamento discipulador, a gente precisa entender qual é a nossa missão. Se nós não entendemos quem nós somos, qual a nossa missão, o que recebemos do Senhor para fazer, como é que a gente vai se envolver em discipulado? Porque discipulado custa. Não é nada fácil, nem de graça, nem que não gera trabalho, queridos. Quando você se envolve com pessoas, custa do teu tempo, do teu choro, do teu financeiro, muitas vezes, da tua zona de conforto, do teu tempo com o teu hobby, com as coisas que você gosta de fazer. Ele custa. Você terá que abrir mão. Por isso que Colossenses fala que o nosso pensamento deve estar naquelas coisas que são do alto, e não nas coisas que são terrenas. Porque a nossa cosmovisão tem que mudar para que o nosso estilo de vida mude, para que as nossas ações elas mudem. Ou seja, quando eu assumo um compromisso de me relacionar de uma forma discipular com alguém, eu assumo porque eu, em primeiro lugar, mudei a minha cosmovisão por causa do meu relacionamento com Deus. Por isso, eu gostaria de começar hoje batendo um papo com você sobre como é que a gente pode definir a nossa missão. Qual é a intenção de Deus para você e para mim? Qual é o desejo dele para a nossa vida? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abre em Mateus capítulo 10, a gente vai ler dos versículos de 1 a 14. Mateus 10, de 1 a 14. Queria que você pudesse seguir junto comigo nesse momento. Mateus 10, de 1 a 14. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia,
primeiro dá um pedala Robinho nele, porque deveria ter vindo com a Bíblia. Né? Diga assim, ô sem vergonha, da próxima vez traga a sua Bíblia. Não dá para vir para culto sem Bíblia, né? E aí você vai ter misericórdia dele, você vai compartilhar aí com ele, deixa ele seguir com você aí, para ele poder ler junto com você o texto que a gente vai estar compartilhando. Vamos lá, tá pronto? Mateus 10, de 1 a 14. Fica colado comigo que a gente vai dar um galeto agora por causa do nosso tempo, tá bom? Vamos lá, Mateus 10, de 1 a 14, começa dizendo assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu quero falar de um processo muito simples. Um processo simples que vai garantir para a gente sucesso. Sucesso na nossa vida, mas não o sucesso como o mundo nos ensina ou a sociedade promove, mas o sucesso da forma como Deus intentou lá no início. O sucesso que muitas vezes nós podemos atingir na nossa caminhada com o Senhor é quando nós entendemos primeiro quem somos e segundo, definimos qual é a missão. Se vocês estão aqui, eu quero crer que muitos de nós aqui já tivemos um encontro com Cristo Jesus, como Salvador pessoal. Aquele dia onde nós reconhecemos que éramos pecadores, que o pecado nos afastava de Deus, que não tínhamos nenhuma saída a não ser através daquilo que Deus tinha oferecido para a gente, que era Cristo Jesus, e aceitando-o e o sacrifício dele na cruz, seríamos salvos. Ou seja, partindo desse princípio, nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e agora caminhamos no entendimento da nossa missão na postura de Jesus como o nosso Senhor também. Ele que define, Ele que manda, Ele que orienta, Ele que dirige. Ok? Então vamos lá. Só uma distinção rápida. Eu não estou falando do planejamento de 50 anos para a tua vida, não. Tá? Não pense que você vai sair daqui dizendo, não, eu agora sei o que eu vou fazer nos próximos 50 anos. Não. Deus talvez só vai falar para você o que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 50 anos. Certo? O que eu estou falando são de princípios que nós vamos vivenciar para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente. Porque talvez o trabalho que nós façamos hoje não seja o trabalho que estaremos fazendo para o resto das nossas vidas. Mas essas coisas não fazem a mínima diferença quando a cosmovisão é mudada. Certo? Não é onde estamos, é o que fazemos, que vai gerar a diferença, que vai gerar a mudança, que vai gerar a propagação do Evangelho. Onde quer que estejamos, possamos fazer discípulos. Olha só, tanto que a gente fala, você lembra do Samuel Goldwyn? Samuel Goldwyn, ele foi o cofundador da MGM Studios. Né? Se você assiste filme, você vai ver muitas vezes que a MGM Studio está ali, né, fazendo aquele filme, está trabalhando com aquele filme. Uma vez ele disse assim, ele atribuiu o sucesso dele a algo muito interessante. Ele disse, eu sempre considerei o que eu estava fazendo no momento a coisa mais importante do mundo. E essa deve ser a nossa atitude para com tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, as oportunidades. Ou seja, você está aqui, faça o melhor desse momento. Pô, pega caneta, pega papel, anota o que está sendo dito. Você está aí no seu bloco de notas no celular, começa a anotar o que está sendo dito. Começa a ser inspirado pelo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Uma vez, perguntaram para John Maxwell. John Maxwell, preletor, escritor cristão, né, escreve muitos livros sobre liderança cristã. E uma vez ele estava dando uma palestra, e no meio da palestra um caboclo lá, sem muita noção, fez uma pergunta para ele. A pessoa chegou e disse assim, ô John Maxwell, qual é o problema? Ou o que tem de errado, né, em ser um cara que atinge só o regular? E aí, né, o meu
caro companheiro já colocou ali a resposta, ele respondeu o seguinte: se você é cristão, você não pode se contentar até você desenvolver ao máximo os dons que Deus tem te confiado, né? Se você é cristão, você não pode se contentar até você desenvolver ao máximo os dons que Deus tem te confiado. Se você não for cristão, você meia boca, manda ver. Jesus, ele nos ensina a transcender do medíocre para alcançar o sucesso. É isso que ele faz. Porque imagina, na sua vida, se você tiver de 15 a 20 pessoas nas quais você influenciou de uma forma a causar transformação, imagina o que acarretará dessa transformação em suas vidas. Ou seja, quantos outros serão impactados e influenciados por causa daquela primeira influência que você causou. Ou seja, quando a gente influencia a vida de alguém, tudo muda. Quando alguém pregou o evangelho para mim, ninguém imaginava que eu me tornaria um pastor um dia. Quando alguém falou de Jesus para o Silvio, não imaginava que o Silvio estaria num seminário se preparando para o pastorado. Quando falaram de Jesus para o Carlão, não sabiam que o Carlão ia terminar o odonto e iria para o seminário estudar a palavra de Deus. Quando falaram ali para o Pedro, não sabiam que o Pedro iria para o seminário para se tornar ministro, pastor. Ou seja, Deus, ele tem uma forma maravilhosa de usar as nossas vidas. E isso vem como? Quando nós nos dispomos, através da mudança de cosmovisão, a entender o plano de Deus para a nossa vida, a definição da missão que ele tem para a gente. Alguém já disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: eu não sei quem escreveu isso, eu tenho anotado e acho muito fera, mas eu não sei quem escreveu, não fui eu. Mas diz assim: a verdadeira felicidade está mais na ética do que na estética, mais no altruísmo do que no egoísmo, mais nos tesouros dos céus do que nos tesouros da terra, mais no caminho apertado do que no caminho amplo, mais no domínio próprio do que na licenciosidade, mais na paz do que na guerra, mais na humildade do que na soberba, mais no perdão do que na vingança, mais na cruz do que na coroa. Eu creio que essa é a verdadeira felicidade. É aí onde nós vamos encontrar sentido e completude, satisfação nas nossas vidas. E olha só, quando olhamos esse texto, dá para a gente tirar algumas lições preciosas. A primeira delas está ali no versículo 1. Olha o versículo 1 de novo comigo. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Vamos começar o processo de definir a nossa missão hoje à tarde? Primeira coisa, faça um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. Faça um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. Por quê? Veja só, nesse quesito aqui, no versículo 1, o próprio Jesus Cristo, ele faz algo muito interessante. Antes de mandar os seus discípulos para cumprirem a missão, ele fez o quê? Ele os empoderou. Ele deu poder aos seus discípulos. Ou seja, ele disse: olha, você tem este poder para operar a minha missão. Quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, o Espírito Santo vem e ele toma o lugar dele em nosso coração. E através do ministério do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos concede dons espirituais. Você sabe qual é o seu? Se você ainda não sabe, incomode o seu pastor. Hoje à tarde a gente não vai ter tempo de entrar nesse momento. Mas incomode ele, porque é muito importante que você conheça qual é o dom espiritual que você tem, que o Espírito Santo te concedeu. Não só isso, mas e os seus dons e talentos? Aquilo que você agrega na sua caminhada, talvez no seu curso de faculdade, talvez na sua experiência no trabalho, no mercado de trabalho, talvez a tua experiência de vida, tudo isso pode ser usado. E interessante é que um destes dons dados aqui aos discípulos, qual foi? Foi o de curar. Ou seja, o que nos leva a entender que ele tinha um ministério, uma missão para os discípulos que envolveria pessoas doentes. Quando nós entendemos, pô, Deus me deu esse dom, então eu tenho uma ideia de que eu devo me envolver nisso ou naquilo, dependendo do dom que eu tenho. É muito importante que comecemos a entender esse processo do Senhor na nossa vida, né? Se a gente é um organizador, a gente vai trabalhar organizando, é óbvio. Senão nós estaremos em disfunção, o que faz com que o trabalho do Senhor não caminhe da forma como deveria caminhar. Então o primeiro passo para que possamos entender qual é a missão de Deus para a gente, qual a forma de definir a nossa missão, é fazendo um inventário das habilidades e dons dados por Deus a cada um de nós. E olha só, quando nós recebemos a nossa missão e fazemos o inventário e entendemos onde devemos atuar, devemos ser exemplos nessa área de atuação. Por que muitas vezes nós não exercemos o dom que Deus nos deu?
Alguns até conhecem o dom que Deus deu. O problema muitas vezes é que ele não tem o exemplo ou a autoridade de vida para viver aquilo que Deus o concedeu. Por quê? Por causa da sua vida de pecado. Muitas vezes, eu estava uma vez compartilhando com alguns pastores lá na igreja, chegou uma menina para o louvor ali, né? Não era dos jovens, certo? Estamos sus. Não era dos jovens, era no culto de domingo. E chega lá a banda que ia tocar no domingo, ela se prepara e chega o vocal lá para cantar. E uma das meninas sobe ao palco. E ela subiu ao palco. E quando ela subiu, todo mundo soube que ela subiu ao palco. Ela estava vestindo uma calça, meus irmãos. Eu não sei como ela conseguiu entrar ali. Deve ser a vácuo. Ela deve ter entrado numa calça mais larga e sugou o ar e aquilo apertou ali, né? Ou ela passou óleo naquela calça, pulou do beliche para entrar, alguém segurou. Alguma coisa aconteceu para que ela coubesse naquela calça. Porque dividia. Não era alma e espírito. Mas era feio o negócio. E irmãos, imagina aquele momento de adoração para onde o povo estava prestando atenção ou olhando. Ou seja, como aquele talento dado a ela, que era o do louvor, poderia ser usado naquele momento onde ela não tinha autoridade para vivenciar aquilo. Não é verdade? Arthur Guerra, que é professor de psiquiatria, da Faculdade de Medicina do ABC, ele disse o seguinte: o exemplo não é só a melhor forma de ensinar algo para alguém, é a única forma de ensinar. Por isso que Paulo falava tanto, sigam-me assim como eu estou seguindo a Cristo. Façam isso porque eu estou fazendo também. Aquilo que eu vistes em mim, aprendeste de mim, isso também fazei. Ou seja, Paulo sempre dizia, olha, me siga. E o que eu estiver fazendo, você faz junto comigo. Essa é a ideia. E quando, queridos, olha aqui, se tiver alguém dormindo do seu lado, como eu não tenho nada para jogar na pessoa, eu vou pedir um favor, você está autorizado a usar a força física, tá bom? Pode bater na pessoa que estiver dormindo aí do seu lado. Então o que acontece? Veja só, quando a gente caminha, quando a gente vive essa vida discipular, o que acontece? A vida discipular ela tem que ser vivida na base da autoridade através do exemplo. Não é autoridade, aquela ditadura, né? Fazer, não é isso. Eu estou falando da autoridade de vida. Porque eu vivo com Deus e eu tenho um relacionamento com Ele, eu posso falar para essa pessoa para ela viver com Deus e ter um relacionamento com ela. Porque eu me comporto assim nessa situação, eu posso dizer para essa pessoa também que ela se comporte assim. Autoridade. O que falta em muito cristão. Em muitos cristãos está faltando isso, autoridade. A gente não fala porque a gente não tem autoridade para falar. E a gente precisa mudar isso. E entre os jovens, a gente pensa que pode ser feito de qualquer jeito e não pode. A gente pensa que pode ser feito de qualquer jeito e não pode. E não pode. E é muito importante que entendamos isso. Segunda lição, olha o versículo 5 e 6. Versículo 1, ele falou aquilo, apresenta os discípulos. No versículo 5, ele diz assim, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ô louco, velho, Jesus aloprou? Não, ele não aloprou. A lição aqui é, determine quem Deus está chamando para você alcançar. Determine quem Deus está chamando para você alcançar. Essa é a segunda lição que nós temos aqui hoje à tarde. Segunda lição que podemos ver nesse texto. Por que Jesus limitou o alcance dos seus discípulos? Será que ele não gostava dos gentios ou dos samaritanos? Será que ele não curtia esse povo? Claro que não. A gente sabe que Jesus veio e morreu por todos. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele não faz acepção. Mas aqui, ele fez algo muito interessante, porque Jesus era um bom estrategista. O que ele fez? Ele disse, olha, eu vou mandá-los para uma missão que vai começar devagar. Você vai ministrar àqueles que vocês conhecem. Judeus ministrando aos judeus. Ou seja, você vai poder ministrar essa turma que você já conhece, que você tem facilidade. Ele começou com um pequeno passo. Ele não começou dizendo para eles, vão e compram um ID de Jesus. Eles sabiam que eles não estavam preparados para isso. Jesus sabia disso. Então ele disse, o pequeno passo, um alvo pequeno, alcança os judeus. Quantos aqui estão no ensino médio? Levanta a mão. Médio. Beleza. Quantos vocês conhecem tão bem que vocês poderiam alcançar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque vocês manjam.
dessa sua faixa etária você manja. Se você tem 14 anos, quem melhor para conviver com outros de 14 anos? Se você tem 15, quantos estão aqui na faculdade? E aí? E na facu, como é que é? O que é que está rolando lá? O que é que você tem feito? Porque conhecer aquela galera mais do que você conhece, não tem. Você está lá, meu irmão. Quem estiver aqui no mercado de trabalho, levantar a mão e dizer, estou no mercado de trabalho, quem é que entende melhor aquele povo lá do teu trabalho? Aquele teu colega lá do mesmo escritório, do mesmo departamento, da mesma empresa. O que Jesus está dizendo é isso mesmo. Você lembra de Bill Hybels? Bill Hybels, ele é um pastor muito famoso, pastor lá da Willow Creek, lá em Chicago. E ele é um homem de grande influência, já escreveu muitos livros, é um cara que já treinou milhares de pastores, foi conselheiro de 2 presidentes americanos. Mas você sabia como ele começou? Ele começou com um pequeno objetivo para a igreja dele. Sabe qual era? Alcançar o bairro dele. Ele morava em Chicago e queria alcançar o bairro no qual ele estava inserido com a sua igreja. Esse era o desejo dele. Ele começou pequenininho. Ele não começou o ministério dele querendo ligar para os presidentes e sendo conselheiro deles. Não era isso. Ele começou fazendo o quê? Aqui, ó. Eu subi aqui com o pastor Rodrigo e vi um monte de casa que tem aqui ao redor. Mas um monte de casa que tem aqui ao redor. Ele começou aqui. Guanabara, não é isso? Começou no bairro. Esse bairro todo já conhece o Senhor? Vamos falar mais? Tua vizinhança já conhece o Senhor? Aquele povo ali que está ao teu redor, no teu condomínio, difícil, não sei onde é que você mora. O pessoal já conhece Jesus, já ouviu falar? Esse é o teu trabalho. Por quê? Veja só, se vamos fazer discípulos, quais são as pessoas que estão mais próximas da gente? Por que que eu vou começar? Lá na nossa igreja, às vezes nós fazíamos ações em muitos lugares na cidade. Às vezes fazíamos ações lá na zona sul da cidade, lá do outro lado. E eu ficava perguntando, como é que a gente vai cuidar desse povo? Antes fazíamos a festa do chocolate e a gente convidava Deus e o mundo para estar na festa do chocolate. E depois o povo se convertia e a gente pensava, como é que a gente vai acompanhar esse povo? Que mora lá nos cafundós do Judas. E a gente começou a pensar, peraí, festa de chocolate é para quem? É para o meu amigo. Porque se o meu amigo se converte, quem vai ser o pai espiritual dele? Quem vai ter a função paternal ali? Sou eu, porque ele é meu amigo. Então eu assumo aquele discipulado. Eu faço daquele um discípulo de Jesus. Então a gente começa a mudar até a estratégia. Mas por que mudar a estratégia? Porque mudou a cosmovisão. Mudou a nossa forma de pensar. Então a estratégia ela é adequada. Por isso que a palavra não muda, mas a metodologia ela é mutável. E é isso que a gente precisa entender. Então veja só, na nossa vida Deus quer que alcancemos todos. Mas primeiro aquela porção que estamos melhor equipados para alcançar. Essa é a verdade. Vamos lá, que o nosso tempo está indo embora. Versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Terceiro princípio que a gente vê é que nós devemos articular a nossa mensagem. Precisamos articular o coração da nossa mensagem. Qual é o coração da mensagem? O coração da mensagem são as boas novas. As boas novas do Evangelho. A mensagem de Deus ela é sempre de esperança. Mesmo quando ela confronta com o pecado, o Senhor também confronta com a mensagem de perdão. É assim que ele faz. Quando o Senhor confronta com o pecado, ele confronta com a mensagem de perdão. Por isso que é muito importante entendermos que a nossa mensagem ela deve estar sempre baseada na salvação que existe em Cristo Jesus, porque é isso que nós queremos ensinar àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Às vezes nós elucubramos, querendo discutir, hoje a gente estava batendo papo, discutir sobre calvinismo e arminianismo. Gente, legal a discussão, mas para quê? Se Deus te escolheu, eu escolhi Deus, e aí? Eu não estou indo para o céu de qualquer jeito? Aí tem aqueles outros que elucubram, não, você é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, você é... Se eu vou para o céu, e daí? Se eu vou no arrebatamento, se eu vou depois, se eu vou... Eu tenho a minha posição, porque eu estudo a Bíblia. Mas esse não é o foco da minha mensagem. Como eu não vou chegar para um drogado e dizer assim, meu irmão, as drogas acabam com você? Será que ele não sabe? O ignóbil está ali, já tentou cometer suicídio umas 2, 3 vezes. Você acha que ele não sabe que a droga destrói a vida dele? E ele precisa de mensagem de esperança. Você chega para o jovem e diz, difícil, né? A vida lá na faculdade, né?
Óbvio que ele sabe que a mensagem da dificuldade na faculdade é algo real, ele está vivendo isso. O que ele precisa é conhecer a mensagem de salvação, que mesmo vivendo numa situação tão difícil que é a faculdade, ele pode partir para cima e viver uma vida digna com o Senhor, mesmo naquele local. Ou seja, precisamos articular o coração da nossa mensagem. Às vezes você chama um caboclinho, você diz assim, Lutz, vem cá e dá uma palavra de testemunho. Ele vai vir se eu chamar. Talvez ele venha tremendo, mas ele vem. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos prontos para defender a nossa fé. Paulo já dizia, em tempo ou fora de tempo, prega o evangelho. Temos que estar prontos para defender a nossa fé. Ou seja, nós não estudamos a palavra. E é aí onde o jovem, né, ele se torna um pica-fumo. Por quê? Porque ele não estuda a palavra e às vezes ele quer discutir alguma coisa relevante da palavra. Ele se torna uma pessoa headliner. Sabe o que é headliner? Headline é aquele título maior que vem no jornal. Você tem um título maior no jornal que atrai os teus olhos e embaixo vem a descrição ou artigo sobre aquele assunto que está sendo ali colocado. Tem muito isso, né? É a manchete ali, né? É o principal ali, né? Obrigado, estudante de marketing e publicidade aí e tal. Enfim, o que acontece? Nós nos tornamos isso. Pela gama de informação que nós temos, irmão, travou aí nesse negócio? Pode passar aí, acompanha aí, irmão. Dormiu aí, prestando a mensagem. Vê lá, presta atenção aqui, ó. O que acontece? A gente tem que parar e pensar que é muito maior do que somente aquele negocinho que está ali. A gente tem que se aprofundar no estudo da palavra de Deus, não é verdade? Você e eu. Agora, quando a gente passa o dia e a gente não conversa sobre Deus ou com Deus, né? Quantos aqui tem namorado ou namorada? Levanta a mão. Glória a Deus. Poucos levantaram. Tá feio o negócio, né? Irmã ou irmão, fica firme que Deus vai mandar. Tá? Não vai olhar no mundo porque lá não tem o que presta. Olha na casa do Senhor. Por sinal, falar em casa do Senhor, eu tenho algumas opções para você. Já que ela está aqui, não, eu trouxe 4 opções para você. Depois você me procura. E essas opções vai do 16 aos 29 anos de idade. Sexo masculino, coração que pulsa pelo ministério, certo? Estão no ministério ali, ó, ou tocando, né, Lutz? O nosso alemão aqui, ó. Só preste atenção nessa guitarra aqui, tá? Fica de olho. O negócio é bom, gente. Olha para o baixo ali, o baixista. Olha para o baixista. Sabe? Está disponível também. Então, assim, ó. Fica de olho, porque Deus vai prover. Mas o que acontece? Quando você está caminhando com alguém, você não quer gastar tempo com ela? Eu estava compartilhando com a Sabrina, a Júlia, a Jaque, que eu namorei com a minha esposa por 2 anos. Desses 2 anos, 4 meses nós nos vimos e o resto foi eu nos Estados Unidos e ela no Brasil. Casamos e vamos fazer 20 anos de casados. Né? E a dificuldade, o Carlão que está aqui, ó, levanta a mão, Carlão, nosso tecladista, você vai vê-lo ali. Né? Ele é meio mexicano ali, com aquela barba, depois você vai ver. Mas ele namora 6 anos e meio, 3 anos fazendo a fundamentação do relacionamento, 3 anos e meio, é lá nos Estados Unidos e o coitado aqui. Né? Hoje está noivo, vai casar ano que vem, firme no Senhor Jesus. Jesus está honrando o irmão ali, ó. Show de bola isso, não é verdade? Mas o que acontece? A gente quer gastar tempo. Eu lembro que com a minha esposa eu gastava uma nota de telefone, porque não tinha WhatsApp na época. Não tinha Facebook, não tinha esse troço. Ou era carta, ou era telefone. Agora ele olha para mim e me imagina escrevendo. Não ia rolar. Então eu ligava. E a minha conta de telefone era absurda. Por quê? Porque eu queria ouvir a voz da minha esposa, que na época era namorada. Guti. Mas era assim, né? Era assim, né? Você que namora não é assim? Você, porque ó, eu lembro do Silvinho quando estava namorando. Gente, o Silvinho está disponível também, tá? Obreiro. Vou ordená-lo ano que vem ao pastorado, homem de Jesus. Certo? Mas quando o Silvinho estava namorando, o que ele fazia? Ele vinha para a igreja, para o culto jovens, que ele é líder, né? Estava lá, obreiro, trabalhando, a namorada presente. Quando acabava, ele chegava em casa e ele ia para mais meia hora de telefone. Quando acabava o telefone, aí ele ainda mandava aquela mensagenzinha de WhatsApp antes de dormir. Você diz, ô louco, velho. Está entendendo? A necessidade de estar juntos. Agora a gente para pensar, e Deus na minha vida? Por que a intensidade não é a mesma? Por que o desejo de conhecer o meu Deus não é o mesmo? Por que eu não sou apaixonado por Deus como eu sou, sei lá, por essa fulana ou aquele fulano? Por quê? Não é verdade?
A gente não tem que começar a repensar esses negócios? Outro dia lá na igreja, né, acho que foi nos adolescentes. A gente estava lá, no meio do louvor, eu subi lá, eu fui incomodado por Deus fazer isso, eu subi no meio do louvor, de vez em quando eu faço as piras dessas, subi, aí a galera já segurou ali, né, o louvor, porque ele não sabia o que ia acontecer, e aí eu comecei a chamar o pessoal à frente para declarar a paixão que eles tinham por Jesus. Abri o microfone, coloquei lá, eu digo assim, suba agora e diga o quanto você ama Jesus. E a piazadinha vinha, 14 anos, e assim, eu amo Jesus. Aí chegava outro, eu sou apaixonado por Jesus. E começou. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você fez isso? Que você abriu o seu coração e declarou seu amor pelo seu Deus? Se Ele se alegra quando nós cumprimos a nossa função de glorificar o Senhor, o que falta? Não é verdade? O que falta? Tony Campolo, já ouviu falar nele, escritor cristão também. Tony Campolo conta que quando ele era pequenininho, ele vem de uma família de italianos. Ele conta o seguinte, ele estava lá na família dele e tinha um amiguinho dele que era vizinho dele. Eles estavam na escola. E todo dia de manhã, quando eles iam sair para a escola, a mãe do Tony Campolo, né, olhava para ele e dizia assim, filhão, o filho já saía ali caminhandinho, né, para pegar o buzuzinho que passava lá para ir para a escola, né, o escolar lá. E ele saía andandinho ali com a mochilinha dele. E a mãe olhava e dizia assim, ô Tony, você pegou seu lanchinho? Beleza, né? Uma mensagem legal, né? Para mim, principalmente, seria muito importante o lanchinho. Mas aí, o vizinho, né? O amiguinho dele saía andando também para pegar o escolar que estava passando ali. Aí a mãe gritava assim, meu filho, você pegou seus livros? Qual é a mensagem mais articulada? Às vezes, nós pecamos por não articularmos a nossa mensagem, gente. Temos que primeiro conhecer o nosso Deus para poder falar do nosso Deus. Não dá para você falar daquilo que você não conhece. E olha lá, vamos versículo 8, que a gente está, pastor, não sei como é que vai fazer, aleluia. Vamos parar o tempo ali. Versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Aleluia, aqui os penteca aqui se, né? Fera. Vocês receberam de graça, deem de graça. Esse aí já não serve para o do chapelão, aqueles outros lá. Isso aí não serve, porque para dar de graça... Cara, cobra tudo, né? Então, o que acontece? Olha o versículo 8 e você vai ver o princípio. Quer definir a sua missão? O princípio é construa a sua missão baseada em ajudar pessoas. Esse é o foco. Se você tiver qualquer outro foco na sua missão, está errado. Construa a sua missão baseada em ajudar pessoas. Jesus está dizendo para eles fazerem aquilo que Ele deu o poder para fazer. Jesus deu o poder a eles para que eles usassem em benefício do próximo. Já foi dito no passado, você sabe, Ray Kroc, ele foi o fundador do McDonald's. E sabe qual era o lema dele? O lema dele era assim, ó, descubra a necessidade e supra. Descubra a necessidade e supra. Ou seja, qual é a necessidade do povo hoje? Não é de Jesus Cristo? Nós não sabemos disso. Por que danada a gente vai fazer outra coisa? Por que a gente faz alguma outra coisa? Ou seja, o que temos é em benefício do próximo. O Vitor tem namorada, tá, gente? Esse aí não está disponível, não. Mas o Vitor está ali atrás, ele trabalha com a nossa sonorização na igreja. E ele, graças a Deus, a gente teve a condição de contratá-lo. Então, a nossa sonorização, ela é terceirizada, ela é contratada. E ele veio para cá hoje. E trocando uma ideia com o Vitão ali, eu disse assim, Vitor, tem um esquema para a gente aí, cara. Mas, ó, é aquele onde a gente vai para abençoar. Aí o Vitão olhou assim, tô dentro. E veio. E ele vem, e depois, lá no fim da noite, ele vai pegar um buzu voltando para Curitiba, porque amanhã de manhã cedo ele tem que estar na igreja. Senão ele tem que estar na igreja. Então ele vai hoje à noite, porque ele tem que estar lá para fazer o som amanhã. Né? Mas o que acontece? É esse o desejo que devemos ter no coração, de voluntariarmos, de abençoarmos, de usarmos aquilo que temos para abençoar pessoas. Talvez a gente não venha fazer aquilo que os discípulos fizeram, expulsar demônio, curar as pessoas, ressuscitar os mortos. Mas se estamos ajudando pessoas, isso é o que interessa. Foi para isso que Ele nos chamou. Quando você está vivendo a missão dada por Deus para a sua vida, outras pessoas serão beneficiadas. É automático. Quando você vive a missão de Deus para você, outras pessoas são beneficiadas. Olha ainda o versículo 8, só que agora a gente vai até o 10. Olha lá. Ele diz, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, aleluia. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem nem ouro,
nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Qual é a lição que a gente aprende aqui na definição da nossa missão? Ponha em xeque a razão por cumprir a missão. Ponha em xeque a razão por cumprir a missão. Por que você faz o que faz? Para aqueles que estão fazendo, óbvio. Se você não está fazendo patavina nenhuma, não adianta. Estou falando para aquele que está fazendo alguma coisa hoje. Por que você faz o que faz? Você pastor, você obreiro, você líder de PGM, você, sei lá, do louvor de algum outro ministério na igreja. Por que você faz o que você faz? Né? Jesus está dizendo duas verdades aqui. A primeira é que não se deve cumprir a missão por atos egoístas. Eu não faço porque eu tenho uma agenda escondida. Eu faço porque eu quero abençoar alguém. Cheguei aqui, estava o pastor Rodrigo ali, cara, isso aqui, eu digo, negão, fica peixe. A gente veio para servir. Diz o que tu queres e a gente faz. Foi para isso que a gente veio. Sabe por quê? Porque a gente vai embora. Quem fica aqui não é o pastor Rodrigo e vocês? A gente veio para servir. Esse é o coração. Sabe, qual é a tua atitude hoje? Porque a segunda ele diz assim, devemos esquecer da nossa zona de conforto. A gente deve esquecer da nossa zona de conforto. Jesus está dizendo isso nesses versículos, essas duas verdades. Cumprir a missão por atos que não sejam egoístas e que devemos esquecer da nossa zona de conforto. Eu cheguei aqui e olhei para o pastor Rodrigo e disse, cara, novinho esse lugar aqui, né? Fera, né? Aí eu disse assim, ó, né? Fofinho, né? Tem até uns irmãos já tirando os cochilos aí, né? Fofinho, gostoso, não é verdade? Eu vim para esse lado só para dar deixa, tá, gente? É gente aqui desse lado, tá? Que tá dormindo. Então, o que acontece? Fofinho, legal, ar-condicionado, nesse calor, porque a gente já está aqui congelando, né? Está escorrendo aqui o suor. Ou seja, não é gostoso para a gente tirar um cochilo, dormir e tal? Lugar que a gente fica tão acomodado. Jesus está dizendo assim, ó, tira o teu traseiro daí, meu irmão. Começa a fazer alguma coisa na tua igreja. Começa a se envolver no reino. Sabe, é por isso que quando a gente muda a cosmovisão, aí a gente entende que esse negócio de fazer discípulo é algo separado, porque a gente chama de sacerdócio de todos os santos. Quais são os santos? Você, eu. Não é o sacerdócio do pastor ou do líder de PGM. É teu, é meu. Todos nós temos essa função. Por isso que a palavra diz que somos ministros da reconciliação. Por isso que ela fala que nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós. Todos nós. E isso é muito importante. Por isso que ele fala isso. Olha, deixa eu ler um texto para você. E você só marca aí, Filipenses 2, de 4 a 8. Eu vou ler para você. Diz assim, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Essa é a atitude que precisamos ter, queridos. De entrega, de despojo. A mentalidade que temos, muitas vezes, do que ganharemos fazendo isto, tem que morrer. Esse pensamento quebra a possibilidade de sucesso. Hoje estávamos discutindo no ônibus, né, vindo para cá. Justamente isso. Tudo que o danado do brasileiro faz, ele tem que ganhar alguma coisa em retorno. Tudo. A gente olha tudo. A gente tem que tirar uma casquinha para a gente. O que é que eu ganho com isso? A bênção é que você até ganha com isso. Porque quando você faz discípulos, meu irmão, você está investindo em algo que é eterno. Os dividendos são eternos. Você vai chegar nos céus e você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, louvado seja Deus por tua vida, meu irmão. Porque foi no dia que você estava tocando, no dia que você estava ministrando, que você cantou junto com a banda, mesmo fazendo aquele solo, que a tua cantoria impactou o meu coração e naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus. Será? Naquele dia que você estava liderando o PGM, e aí, na hora do PGM, você viu a atitude da pessoa meio tristonha, você parou e foi orar por ela. Naquele dia, quando você estava fazendo vida na vida, e você passou a mão no telefone, ligou para aquela pessoa, e você disse assim, meu irmão, Deus me incomodou para ligar para você, para orar por você, para caminhar contigo. A gente não sabe o que é que Deus pode fazer através das nossas atitudes, mas uma coisa eu te garanto,
Ele pode transformar a nossa vida e transformar a vida das pessoas ao nosso redor de uma forma maravilhosa, ao ponto de nos encontrarmos lá na eternidade com Ele ou com ela. Deus pode fazer isso. Eu quero que Deus faça isso com a minha vida. E a sua? A gente tem que sair da zona de conforto. Mas vamos correr, versículo 11, olha lá. Versículo 11. Diz assim, ó. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partirem. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Esteja cercado de pessoas que são dignas e seja leal a elas. Achei muito legal a palavra do pastor Rodrigo em relação ao seu pastor, que ele já disse ali vem o meu pastor. Muito fera. Porque no meio batista não é muito comum esse tipo de atitude não, viu, meu irmão? Não é não. Não é não. É um querendo... Vou nem usar as palavras que me dá raiva. A gente precisa ter isso aqui, queridos. Seja leal àqueles que trabalham com você. A história conta de um pastor que foi visitar uma igreja, foi pregar na igreja. E quando ele chegou nessa igreja, o pastor visitante foi lá pregar, e ele estava lá no louvor, assistindo lá a pregação, o louvor, e ele viu que o tocador de guitarra tocava melhor e tinha um jeitão assim melhor do que o ministro de louvor. E aí depois, eles batendo papo no almoço, ele chegou para o pastor da igreja, o pastor visitante perguntou assim, ô meu irmão, por que você não troca o tocador de guitarra lá, né, e coloca ele para ser o ministro, e pega o ministro e coloca para ser só ali o tocador de violão, de guitarra? Por que você não faz isso? Porque ele é melhor. E aí esse pastor olha para ele e diz assim, olha, você não tem ideia do quanto este ministro de louvor, né, sacrificou para que o ministério pudesse acontecer. E ele disse assim, eu nunca inverteria as posições só por causa de uma pessoa com mais talento. Eu nunca inverteria as posições só por causa de uma pessoa com mais talento. Deus, com certeza, não abençoaria esse tipo de atitude. O cuidado que nós temos que ter com aqueles que estão conosco no ministério, trabalhando lado a lado, sabe, ralando, fazendo acontecer. É muito importante que nós tenhamos essa percepção, sabe, esse entendimento de ser, sim, leal a essas pessoas e termos pessoas dignas ao nosso redor. Eu curto muito viajar com a banda, sabe por quê? Eu sei onde está o coração da galera. Eu sei o que é que eles desejam. Eu sei como é maravilhoso poder fazer uma mensagem, trabalhar com o pessoal do louvor, a gente em conjunto fazer a coisa acontecer. Eu não trocaria por nenhum outro lugar, nenhuma outra banda, nenhum outro pessoal. A maravilha que é, eu tenho uma equipe fenomenal, o Silvio faz parte dela, Pedro faz parte dela. Eu não trocaria essa equipe por nada. Pode vir um caboclo aí com, sei lá, quantas formações. Por quê? Porque eu sei o preço que eles estão pagando. Junto comigo para a gente fazer ministério. Temos que ser leais a essas pessoas. À medida que você busca cumprir a missão dada por Deus a você, pessoas virão e te ajudarão e te abençoarão. Seja leal para com elas. O Vida na Vida vai te ajudar muito a fazer isso. O PGM vai te ajudar muito a fazer isso. Se você é líder de PGM, meu irmão, seja leal. Seja leal ao seu PGM, ao seu líder em treinamento, seu líder auxiliar. Esteja junto lá com ele. Vamos lá, vamos encerrar esse momento aqui. Olha o versículo 14 para a gente fechar. Senhor do céu, prepara aí, pastor Rodrigo, que o negócio está feio ali no horário. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Ou seja, esteja pronto para enfrentar a rejeição. Esse é o último princípio. Quer definir a sua missão? Na sua missão tem que estar pronto. Dentro dela, o princípio de que você vai sofrer rejeição. Você vai ter que enfrentar a rejeição. Isso faz parte do nosso ministério. Não pense que vai ser fácil. Eu lembro. Gente, tem algum pó, alguma coisa aqui no... Acho que é aquela fumaça, viu, Sodré? Tá trancando tudo por aqui. Mas vamos lá. Sodré tá me sabotando aí, ó. Sodré, depois eu vou pegar você. Eu não vou arrumar namorada para você. Não vou arrumar namorada para você, viu? Sabrina, esquece a namorada pro Sodré. Só arruma os outros 3. O que acontece? Muitas vezes a gente sofre rejeição até interna. Olha lá. E não é rejeição, mas às vezes é a falta da compreensão. Eu lembro quando eu cheguei no Bacaxeria, eu cheguei para ser pastor de jovens. E depois de um tempo, quando eu já estava começando a entender o que era pastorear jovens, aí o pastor me desafiou a assumir os adolescentes, né?
E nesse processo de assumir os adolescentes e os jovens e ficar como pastor de juventude e ter uma mesma direção, uma mesma referência para todos, a gente montou a equipe e eu cheguei para a equipe e eu disse assim, equipe, nós vamos fazer um acampamento para todo mundo. Era um acampamento complicado, porque era muita gente, né? E não tinha lugares para a gente ir, a não ser um lugar lá, que não podia nem soltar bomba por causa das vacas, que eram tudo leiteiras, senão elas não podiam botar mais leite. Era um negócio estranho, mas tinha uma cláusula no contrato, então imagina. E eu cheguei para a minha equipe, eu disse assim, equipe, vai ser um acampamento para todo mundo. Nem a equipe topou. Eles disseram, olha, não dá, pastor, não vai dar certo esse negócio vai dar errado. E aí listaram um monte de coisa. E eu entendi, mas eu tinha certeza no meu coração, porque Deus tinha falado comigo para a gente fazer um acampamento só. O que aconteceu? Eu disse para eles, né? Eu disse, a gente vai fazer um acampamento só. Vocês estão comigo? Estavam comigo. Pastor, não entendemos, mas estamos juntos. E fomos. Foi o acampamento onde tivemos o maior número, porque todo evento que nós fazemos, nós temos avaliação dele. E foi o evento onde nós tivemos o maior número de excelente e muito bom na avaliação. Foi difícil demais, eram 2 programações, 2 preletores, 2 bandas, 2 cultos. Aí à noite juntava todo mundo, era aquela muvuca enorme lá com todo mundo junto à noite. Era um negócio complicado, mas pensa na bênção que foi. Se eu não entendesse como estava meu relacionamento com Deus e o entendimento do que Deus tinha falado ao meu coração, quando a minha equipe tivesse dito assim, pastor, não vamos nessa, eu não iria. E eu não estaria cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir. Isso só vem, meus queridos, com relacionamento com Deus. Não vem de qualquer jeito, vem de um relacionamento com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, não adianta querer tomar decisões assim que você vai se arrepender lá na frente porque vai dar errado. Porque provavelmente é o teu coração que está dirigindo e não o coração de Deus. E esteja pronto, porque aonde você for, você vai sofrer rejeição. O mundo jaz no maligno. Ninguém está afim de fazer o que você pensa fazer. A maioria das pessoas pensam em fazer aquilo que você, totalmente aquilo que vai de encontro àquilo que você quer fazer. E olha só, para a gente concluir, eu vou pedir para a banda já vir aqui à frente, para a gente concluir a música do apelo de ontem. Tá? Ontem a gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão de entrega, de rendição. E quando a gente olha esses princípios aqui, meus queridos, olha só, quando a gente olha todos esses princípios, você, não sei se anotou ou não, mas faça um inventário das habilidades e dons dados a Deus por você a Deus. Quando a gente fala sobre determinar quem Deus está chamando para você alcançar, quando você fala em articular o coração da sua mensagem, quando você fala em construir a sua missão baseada em ajudar pessoas, quando você fala ali, né, em pensar em colocar em xeque a razão por cumprir a missão, quando você deve se cercar de pessoas dignas e ser leal a ela, quando você está pronto para enfrentar a rejeição, você começa a entender a sua missão e você começa a ver o resultado positivo da sua missão sendo vivida, ou seja, o sucesso dela. Você começa a perceber o sucesso dela. Por quê? Porque você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir. Isso é muito importante. Às vezes eu pergunto, muitos aqui levantaram a mão, né? Que estavam namorando. Pastor, estou namorando aqui. Chega, estava animado, aquele sorriso, né? Todo desencalhado. Aí sabe qual é a pergunta que eu faço para você? Cadê os casais? Levanta a mão de novo aí, só para eu ver. Cadê os casais namorados? Olha lá, que coisa bonita. É só um exemplo, tá? Vamos supor que eu chegasse para vocês, né? E eu dissesse assim, meu irmão, você tem certeza que ela é a escolhida de Deus para você? Não responde não. Vai que, né? É ele? É isso que Deus está respondendo? Você está fazendo faculdade, vários levantaram a mão dizendo que estão fazendo faculdade. É a faculdade que você escolheu, seu pai escolheu, ou foi que Deus escolheu para você? Pastor, eu estou trabalhando, arrumei um trabalho. É o trabalho que Deus arrumou para você? Ou o trabalho que você estava na pindaíba, na loucura, escolheu porque era mais grana, era mais isso, mais aquilo? Sabe por que eu pergunto isso, gente? Porque às vezes nós tomamos decisões que não são as decisões de Deus para a gente. E a gente fica dizendo, não, eu tenho a minha missão, eu tenho a minha missão. Será que é a missão que Deus tem para você ou é a sua missão? Porque talvez quem você esteja namorando vai te levar para longe da missão de Deus para você. Talvez onde você esteja fazendo faculdade, ou o curso que você esteja fazendo na faculdade, talvez vai te levar para longe do plano de Deus para você.
Talvez o trabalho no qual você está inserido está pagando muito bem, mas está te levando para longe de Deus. E aí? A gente deve colocar isso em xeque. O desafio de hoje à tarde, para que nós possamos começar a falar sobre relacionamento discipulador, sabe qual é? Senhor, eu estou aqui, eu aceito a tua missão para a minha vida. A tua missão. Não é a missão de A, de B ou de C, é a tua missão. Senhor, não é a minha missão. Por mais que ela seja tão legal, ela nunca vai ser boa, perfeita e agradável. Porque não é a vontade de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. O pastor Rodrigo falou isso, o Pedro falou isso. Realmente a gente não sabe como é que você chegou aqui. Tem a mínima ideia. Eu estava uma vez na igreja, ia começar o culto de jovens. E aí eu vim no meu gabinete, eram umas 20 para as 8, 15 para as 8. E quando eu estou chegando lá, eu vejo uma menina que estava sozinha assim. E eu cheguei para ela, e aí, tudo bem? Ela olhou para mim e começou a chorar. Às vezes a gente não tem a mínima ideia de como a pessoa do nosso lado está. Então eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você esteja tão longe da vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja vivendo tudo aquilo que você quer viver. E Deus tem ficado de lado. E se você veio para cá, meu irmão, para um congresso, para você aprender sobre relacionamento discipular, e você que está no controle, a porta está ali. Pode ir embora. A gente não precisa de números. Eu prefiro ter 10 pessoas aqui que a gente saiba para onde estão indo, do que ter esse povo todo aqui e não fazer patavina nenhuma. Então o desafio para você é um desafio muito sério, porque vai mudar a tua vida a partir de hoje, porque muda a tua forma de pensar, muda o teu jeitão de ser, e aí está tudo diferente. E talvez você tenha que sair daqui pensando quais são as grandes mudanças na minha vida que eu vou fazer. Quais são? Por isso eu queria te convidar agora a você baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria orar com você. Mas eu queria que nesse momento agora você pudesse fazer mais que isso. Que você pudesse agora esquecer um pouquinho quem está aí do teu lado direito, quem está aí do teu lado esquerdo. Eu queria que você agora pudesse abrir mão daquilo que vai estar rolando já já. De com quem eu vou conversar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar. Talvez as lutas em casa. Não se preocupa com essas coisas agora. Se preocupa com aquilo que Deus está falando ao teu coração. Se preocupa com aquilo que o Espírito Santo agora está incomodando no teu coração. Talvez você vai sair daqui e você vai terminar o seu namoro. Talvez você vai sair daqui e você vai conversar com seus pais sobre a tua faculdade e o curso que você está fazendo. Talvez você vai sair daqui e você vai conversar com sua esposa e dizer, esposa, eu não sei se é esse o trabalho no qual eu deveria estar, porque está tomando todo o meu tempo e eu não consigo seguir a missão que Deus tem para mim. Eu não sei o que é que você vai fazer quando sair daqui, mas deixa eu te garantir algo. Deus tem o maior interesse em ter você no centro da vontade dEle. E Ele não pensou 2 vezes em entregar Jesus. Será que Ele pensaria 2 vezes em entregar qualquer outra coisa? Então, meu irmão, hoje à noite, hoje de tarde, fim de tarde, queria te desafiar a entregar a sua vida. Entregar a sua vida para a missão que Deus tem. Talvez você não entenda ainda, mas você vai dizer, Senhor, eu não sei o que é, mas eu me rendo a isso. Eu não sei o que é, mas eu me entrego a isso. Quando eu me entreguei para o ministério, eu não tinha a mínima ideia do que seria, de como seria. Eu imaginei que eu fosse sofrer, passar fome, estar lá acabado da vida. E Deus mudou a minha cosmovisão, Deus mudou o meu jeito de pensar. Deus estava provendo, me deu uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, me deu irmãos em Cristo maravilhosos, me deu uma igreja maravilhosa, me deu um ministério show de bola. Não é que não tenha dificuldades, meu irmão, tem muita dificuldade. É de vez em sempre que às vezes eu estou aí chorando e aperreado com uma coisa ou outra. Mas deixa eu te dizer um negócio, eu não trocaria isso aqui por nada. Por nada. E você? E você? Eu queria fazer um desafio a você. Se Deus falou ao teu coração, eu queria muito orar por você. Muito orar por você. Se Deus falou ao teu coração, se você quer tomar um passo de fé hoje,
Se você quer se render à vontade de Deus, se você quer cumprir a missão que o Senhor tem para você, eu queria fazer um desafio. Para que esse congresso nós pudéssemos começá-lo da forma certa, no tom certo, do jeito certo, que é se rendendo ao Senhor. Se Deus está falando ao teu coração, eu queria te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente e ficar de joelhos. E dizer assim: Senhor, a minha vida está aqui. Eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei como vão ser as coisas, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser submisso à tua vontade. Eu quero me render à tua missão. E essa é uma decisão sua com Deus. De mais ninguém, mas sua com Deus. Se você é pastor ou líder de alguns dos que estão vindo aqui à frente, deixa eu te pedir um favor. Sai do seu lugar e vem aqui orar pelos seus rebanhos. Por favor, faça isso. Silvinho, se você é líder, pastor, dos que estão aqui à frente, sai do seu lugar, vem aqui orar pelo seu rebanho. Porque eles vão precisar de vocês mais do que nunca. Nós vamos cantar uma canção agora. Se Deus está incomodando você, falando ao teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Temos lugares nos corredores. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, se Deus está falando ao teu coração. Se prostre na presença do Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Aleluia, Senhor. Tenha a liberdade, Espírito Santo, de falar aos nossos corações esta tarde. Espírito Santo, tenha a liberdade de mudar o que precisa ser mudado. Espírito Santo, assuma o controle das nossas vidas. Se Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Você que está sentado pode se colocar de pé. Se você conhece essa canção, canta com a gente. Pra conhecer-te, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Se renda diante do Senhor nesse momento. Eu me rendo. Aleluia, Pai, fala aos nossos corações. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Adore ao seu Deus nesse momento. Adore ao Senhor nesse momento. Glorifique ao Pai. Vento de poder sopra em meu viver. Faz eu querer, faz eu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz eu querer em mim. Vento poder sopra em meu viver, faz eu querer.
eu me dou. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez declarar a nossa rendição diante do Senhor, diante dos teus planos e os teus sonhos para a nossa vida. Ó Pai, a nossa história já está escrita pelo Senhor, e o que nós queremos a cada dia é nos sujeitarmos, ó Pai, àquilo que tu já tens preparado para cada um de nós, que a tua palavra nos ensina que é bom, perfeito e agradável. E Pai, aquilo que existe, que hoje se torna um obstáculo para que vivenciemos aquilo que tu tens para cada um de nós, Pai, que hoje, em nome de Jesus, possa ser vencido. Que hoje, em nome de Jesus, qualquer obstáculo possa ser destruído, para que possamos, ó Pai, fazer as mudanças, a começar de dentro de nós, a começar na nossa mente, na nossa visão, ó Pai, que assim possamos nos sujeitar à tua missão maior para cada um de nós. Ó Deus, contempla a oração dos teus servos que aqui estão prostrados na tua presença, servos teus, filhos e filhas tuas, Senhor, que clamam por tua presença, pelo teu amor. Trabalha em suas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, trabalha em suas vidas. Dá sabedoria aos pastores, líderes que aqui estão, para que ao entender também a missão de Deus para as vidas deles, possam ainda cuidar e pastorear e ajudar os seus rebanhos a entenderem qual a missão de Deus para a vida deles. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela sempre traz transformação à nossa vida. E nós oramos gratos em nome de Jesus Cristo.